Obra divina, jovem livre de onicomicose, congregação cristã no Brasil. O jovem se ajoelhou ali mesmo, no chão de terra batida do quintal da casa de oração, e as lágrimas não paravam de cair. Não eram lágrimas de dor física, mas de um coração quebrantado pela misericórdia do Senhor. As unhas dos pés, antes grossas, amareladas e cheias de rachaduras, agora estavam lisas, rosadas, como se nunca tivessem sido tocadas por aquela enfermidade. Ele passava os dedos sobre elas, incrédulo, enquanto os irmãos ao redor elevavam louvores em voz alta: glória a Deus! Aleluia! Não havia dúvida, era a mão do Senhor operando com poder. E não foi só ele que viu. A irmã Maria, uma serva fiel que já havia presenciado muitas obras do Altíssimo, se aproximou e com voz firme disse: meu filho, isso é só o começo. Deus não faz nada pela metade. Se ele curou suas unhas, é porque tem um propósito maior na sua vida. O jovem, ainda emocionado, balançou a cabeça, lembrando-se das noites em que chorava sozinho, envergonhado de tirar os sapatos na presença dos outros. Quantas vezes havia orado em segredo pedindo livramento? E agora, ali diante de todos, o Senhor respondia não apenas com a cura, mas com uma confirmação: eu ouvi seu clamor. Os dias que se seguiram foram de testemunho constante. Na reunião de doutrina, ele se levantou e, com a voz trêmula de emoção, contou como o Senhor havia agido. Os irmãos mais velhos, aqueles que já haviam visto o poder de Deus em suas próprias vidas, acenavam com a cabeça, lembrando-se de curas semelhantes. Um deles, o irmão João, um homem de poucas palavras mas de grande fé, disse: há 30 anos, eu tinha uma ferida na perna que nenhum médico conseguia sarar. Os irmãos oraram, e em uma semana não havia nem sinal. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquelas palavras ecoaram no coração do jovem como um selo divino. Se Deus fizera por aquele irmão, se fizera por ele, então podia fazer por qualquer um que buscasse a ele em sinceridade. Mas a prova não terminou ali. Alguns dias depois, enquanto calçava as sandálias para ir ao trabalho, sentiu uma coceira nos pés. O medo veio como uma onda. Será que voltou? Imediatamente ajoelhou-se no quarto e clamou: Senhor, se foi a tua vontade me curar, confirma agora. Não permita que o inimigo roube esta vitória. E assim como a fé havia subido aos céus na hora da cura, agora a dúvida foi quebrada pelo Espírito. Ao se levantar, a coceira havia desaparecido. Mais uma vez o Senhor mostrava que sua obra é perfeita. A mãe do jovem, uma irmã que há anos servia ao Senhor com dedicação, não conteve a alegria. Naquela noite, enquanto a família se reunia para a oração doméstica, ela pegou as mãos do filho e disse: Filho, você precisa entender que esta cura não é só para você. É um sinal de que Deus quer usar a sua vida. Quantas pessoas sofrem com vergonha, com dor, com enfermidades que os médicos não resolvem? Você agora tem um testemunho para levar esperança a eles. E assim, o jovem começou a entender que a cura não era um fim, mas um início. Na próxima visita aos enfermos, ele foi convidado a acompanhar os irmãos mais experientes. Ao entrar na casa de um irmão idoso, que há meses lutava contra uma doença nos ossos, o jovem sentiu o coração apertar. O homem, deitado na cama, mal conseguia se mover. Os irmãos oraram com fé e o jovem, lembrando-se de sua própria cura, também estendeu as mãos e suplicou: Senhor, assim como tu me tocaste, toca este teu servo. Não houve cura instantânea naquela hora, mas o irmão idoso, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Meu filho, só de ver você aqui curado, já me dá forças para crer que Deus não me esqueceu. E isso foi suficiente para o jovem entender que, às vezes, o milagre não é só a cura física, mas a esperança que nasce quando alguém vê o poder de Deus na vida de outro. Os dias se passaram, e o testemunho do jovem se espalhou. Na congregação, muitos começaram a buscar mais ao Senhor, não apenas por curas, mas por uma vida de santidade. Afinal, se Deus operava maravilhas, era porque queria um povo separado, consagrado. O jovem, agora mais firme na fé, passou a participar ativamente das reuniões de oração, sempre com o coração grato. Em uma dessas noites, enquanto os irmãos clamavam por almas perdidas, ele sentiu um peso no espírito. Era como se Deus estivesse dizendo: assim como eu te livrei da enfermidade, quero livrar muitos do pecado. E ali, entre lágrimas e súplicas, ele se consagrou ainda mais, pedindo que o Senhor o usasse para levar a mensagem da salvação. Uma tarde, enquanto voltava do trabalho, encontrou um conhecido da infância, um rapaz que, como ele, já havia frequentado a congregação, mas que se afastara. O jovem não hesitou, convidou-o para voltar. O rapaz, cético, olhou para os pés dele e disse: Eu me lembro das tuas unhas. Como é que elas ficaram assim? Sem rodeios, o jovem respondeu: Foi Deus. Ele me curou. E pode te curar também, não só do corpo, mas da alma.
Aquelas palavras, ditas com simplicidade e convicção, tocaram o coração do rapaz. Na semana seguinte, ele estava na reunião, e o Espírito de Deus começou a trabalhar nele. A alegria na congregação era grande. Os irmãos mais velhos, aqueles que já haviam visto muitas obras do Senhor, sorriam ao ver a fé da mocidade. Em uma das reuniões de ação de graças, o jovem se levantou novamente e disse: Irmãos, eu pensava que a minha cura era só para mim. Mas agora vejo que Deus queria me ensinar que tudo o que Ele faz é para a glória dele e para o bem do seu povo. E assim, o que começou como um clamor pessoal se tornou um testemunho que fortalecia a todos. As semanas se passaram, e o jovem continuou firme. Não havia mais vergonha, não havia mais dor. Em seu lugar, havia gratidão e um desejo ardente de servir. Certa vez, enquanto ajudava na limpeza da casa de oração, o irmão mais novo se aproximou e com timidez perguntou: Como é que a gente ora quando está doente? O jovem sorriu, lembrando-se de suas próprias dúvidas no passado, e respondeu: Com fé, irmão. Não é a força das palavras, mas a sinceridade do coração. Deus ouve até o gemido que a gente não consegue expressar. E ali, entre o cheiro de cera e o som dos irmãos cantando nos fundos, ele orou com aquele jovem, pedindo que o Senhor o ensinasse a confiar. Um dia, durante uma reunião de doutrina, o irmão que presidia falou sobre a importância de não esmorecer na fé. Às vezes o inimigo vai tentar fazer a gente duvidar das bênçãos que já recebemos, disse ele. Mas a palavra de Deus é firme. O que ele faz, ninguém pode desmanchar. O jovem baixou a cabeça, lembrando-se daquela coceira que quase o fez duvidar. Mas agora, com a experiência da vitória, ele sabia: a fé não é ausência de provas, mas a certeza de que Deus é maior do que todas elas. E assim, a vida daquele jovem se tornou um cântico de louvor. Não porque tudo era fácil, mas porque em cada dificuldade, ele via a mão de Deus o sustentando. As unhas, antes um motivo de vergonha, agora eram um lembrete constante do cuidado do pai. E toda vez que olhava para elas, ele se lembrava: se Deus se importou com algo tão pequeno, quanto mais Ele não se importa com a minha alma? Na congregação, outros começaram a trazer seus pedidos. Uma irmã com problemas de visão, um irmão com dores nas costas, uma criança com febre alta. E o jovem, agora com mais experiência, orava com eles, não com palavras vãs, mas com a mesma fé que havia aprendido: Senhor, Tu és poderoso. Se é da Tua vontade, manifesta o Teu poder aqui. E Deus, fiel como sempre, respondia de maneiras que só quem tem olhos espirituais podia ver. Certa vez, um irmão de outra localidade visitou a congregação, e ao ouvir o testemunho, disse: Isso me lembra o que está escrito: muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos. Salmo 34, 19. O jovem anuiu, sentindo que aquelas palavras eram como um selo em seu coração. Sim, os males vieram, a enfermidade, a vergonha, a dúvida, mas o Senhor o livrara de todos. E não apenas a ele, mas a todos que, como ele, buscavam a Deus em verdade. Com o tempo, o jovem passou a ser um ponto de referência para os mais novos. Não porque fosse perfeito, mas porque sua vida era uma prova viva de que Deus não muda. Em uma das reuniões de mocidade, um rapaz perguntou: Como a gente sabe que Deus vai nos ouvir? Ele respondeu com a simplicidade de quem já havia experimentado: Porque ele prometeu. E Deus não é homem para que minta. Se ele disse que ouve, ele ouve. Se ele disse que cura, ele cura. A gente só precisa crer. E a fé daquele jovem, que começou com um pedido por unhas sadias, agora se estendia a tudo. Ele aprenderá que a cura não era o fim, mas um meio para conhecer mais a Deus. E assim, sua vida se tornou um exemplo de que, quando o Senhor opera, não é apenas para nos livrar do sofrimento, mas para nos aproximar dele. Hoje, quando ele olha para trás, não vê apenas a cura, mas uma jornada de fé. Uma jornada em que Deus, passo a passo, foi mostrando que sua mão não é curta para salvar, e que para quem o busca de todo o coração, não há enfermidade, não há vergonha, não há impossível que ele não possa transformar em testemunho de sua glória. Bendito seja o Senhor, que ouve a voz dos meus rogos. Salmo 28, 6. Essa era a oração que agora vivia não só em seus lábios, mas em seu coração. Porque ele sabia, a obra que Deus começou nele, ele a aperfeiçoaria até o dia de Cristo Jesus. E isso, para ele, era mais do que suficiente. O jovem não imaginava que aquele pedido feito em lágrimas, com as mãos escondidas e o coração apertado, se tornaria uma porta para tantíssimas outras bênçãos. Porque Deus não age pela metade. Quando Ele toca uma vida, é para transformá-la de dentro para fora, como o oleiro que molha o barro e o refaz até que esteja conforme o seu propósito. E assim foi com ele. Os primeiros dias depois da cura foram de um silêncio grato. Ele olhava para as unhas, agora lisas e rosadas,
e sentia uma paz que não vinha só da ausência da doença, mas da certeza de que Deus havia ouvido seu clamor. Mas logo veio o questionamento: e agora, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça com isso? Não era uma pergunta de dúvida, mas de entrega. Porque ele sabia que nenhuma bênção é apenas para nós. Deus cura para que outros vejam e creiam. Deus liberta para que outros busquem a mesma liberdade. Foi então que ele começou a notar os olhares. Não mais de pena ou nojo, mas de curiosidade. Alguns irmãos mais velhos que haviam visto sua luta, agora o observavam com um sorriso discreto, como quem diz: Deus é bom, não é? Outros mais novos aproximavam-se com timidez, como se quisessem tocar na mesma fé que havia operado naquela vida. E ele, sem palavras bonitas ou sermões preparados, simplesmente contava: eu pedi. Deus ouviu. É só isso. Mas não era só isso. Porque por trás daqueles 3 verbos, pedi, ouviu, havia uma história de noites em claro, de orações entre soluços, de promessas de Deus que ele havia agarrado como um afogado se agarra a uma tábua. Havia os salmos que leu até decorar, as reuniões em que quase desistiu de ir por vergonha, os irmãos que oraram por ele sem nem saber seu nome. Havia, acima de tudo, a fidelidade de um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós quase desistimos dele. Um domingo após o culto, um senhor de cabelos brancos, que ele via há anos na congregação mas nunca havia falado, chegou perto e segurou seu braço com firmeza. Filho, eu também tive isso. Por 20 anos. E Deus me curou. Mas eu nunca contei para ninguém. Hoje, vendo você, sinto que era para eu ter falado antes. O jovem ouviu aquilo e sentiu o peso da responsabilidade. Não era só sua história, era um coro de vozes que Deus queria fazer ecoar. Se eu calar, as pedras clamarão, pensou, lembrando das Escrituras. E assim, pouco a pouco, ele começou a compartilhar não só a cura, mas o processo. Porque muitas vezes mostramos só o final feliz, mas é no meio da luta que a fé é provada. Ele falava das vezes em que as unhas doíam tanto que não conseguia calçar os sapatos. Das vezes em que no trabalho, precisava esconder as mãos para não ouvir comentários. Das vezes em que no segredo do quarto perguntava a Deus: por que eu, Senhor? E a resposta não vinha como um trovão, mas como um sussurro: confia em mim. Um dia, uma irmã da congregação, mãe de 3 filhos, procurou-o após a reunião de oração. Seu filho mais velho, um adolescente, havia desenvolvido o mesmo problema. Eu não sei o que fazer, ela disse, com os olhos cheios d'água. Já levei em médico, já comprei remédio, já tentei de tudo. Mas hoje, quando você deu o testemunho, senti que Deus estava falando comigo. Ele não tinha uma fórmula mágica, mas tinha uma certeza: vamos orar. Deus que fez por mim pode fazer por ele. E oraram. Não uma vez, mas muitas. O jovem levava o adolescente para as reuniões, sentava ao seu lado, mostrava suas próprias unhas e dizia: Deus não muda. O que ele fez ontem faz hoje. Não foi instantâneo. Houve semanas de espera, de unhas que melhoravam e depois pioravam, de desânimo que batia à porta. Mas eles persistiram. Porque a fé não é a certeza de que Deus vai agir como nós queremos, mas a confiança de que Ele age como é melhor, no seu tempo, do seu jeito. Até que num sábado de manhã, o adolescente chegou correndo na casa do jovem, sem avisar. Bateu na porta com as mãos trêmulas. Quando ele abriu, o garoto estendeu as palmas para cima, os olhos brilhando. Olha, as unhas, antes grossas e amareladas, estavam lisas. Não perfeitas ainda, mas claramente diferentes. Começou ontem, ele disse. Eu estava lavando as mãos e vi que tinha algo estranho. Aí lembrei do que você falou, que Deus está trabalhando mesmo quando a gente não vê. O jovem abraçou o menino e pela primeira vez em muito tempo chorou não por dor, mas por gratidão. A notícia se espalhou. Não como fofoca, mas como um fogo santo que acende outros corações. Outros começaram a trazer seus pedidos, uma senhora com problemas de pele, um homem com dores nas juntas, uma moça com enxaquecas constantes. E o jovem que antes escondia as mãos, agora as estendia em oração sobre aqueles que buscavam o mesmo Deus que o havia encontrado. Não como um curandeiro, mas como um irmão que sabia o peso da espera e a doçura da resposta. Mas ele também aprendeu que nem todas as curas vêm como nós esperamos. Uma vez, um irmão mais velho, com um problema crônico nos ossos, pediu que orassem por ele. O jovem e outros irmãos impuseram as mãos, clamaram, jejuaram. Dias se passaram, meses se passaram, e a dor persistia. Até que numa tarde, o irmão chamou-o para conversar. Deus não me curou como eu queria, ele disse, com voz firme. Mas ele me deu algo melhor, paz. Antes eu amargurava a dor. Hoje eu a ofereço a ele. Porque se Jesus suportou a cruz por mim, eu posso suportar isso por ele. O jovem ouviu aquilo e entendeu.
A maior cura não é a ausência do sofrimento, mas a presença de Deus no meio dele. E assim sua fé foi amadurecendo. Já não era mais o rapaz que pedia só pela cura das unhas, mas o homem que buscava, acima de tudo, a vontade de Deus. Senhor, ele orava agora, se a enfermidade voltar, que o Senhor seja glorificado. Se a vergonha bater a porta, que o Senhor seja louvado. Porque o Senhor é bom, não pelo que ele faz, mas por quem ele é. Numa das reuniões de mocidade, um jovem levantou a mão e perguntou: como a gente sabe que Deus está ouvindo a gente? Ele sorriu, porque já havia respondido isso antes. Mas desta vez a resposta veio de um lugar mais profundo. Você sabe que Deus ouve quando, mesmo no silêncio, você sente que não está sozinho. Quando, mesmo sem ver, você crê que Ele está agindo. Quando, mesmo sem entender, você confia que Ele sabe o que faz. E então, como quem compartilha um segredo, acrescentou: às vezes, a resposta não vem como a gente quer, mas sempre vem como a gente precisa. E a vida seguiu. Ele casou-se com uma irmã da congregação, que havia visto sua jornada de perto e amara não só a cura, mas o coração por trás dela. Tiveram filhos e ele ensinou aos pequenos, desde cedo, que Deus não é um mágico que realiza desejos, mas um pai que nos ama além do que podemos imaginar. Quando o filho mais velho, aos 7 anos, perguntou por que algumas pessoas ficavam doentes, ele se ajoelhou ao lado da cama da criança e disse: filho, não sei por que Deus permite algumas coisas, mas sei que Ele está conosco em todas elas. E isso basta. Anos depois, já com cabelos grisalhos, ele ainda era conhecido na congregação como o irmão que Deus curou das unhas. Mas quem o conhecia de verdade sabia que a real cura havia sido muito mais profunda. Porque Deus não tinha apenas restaurado suas unhas, tinha restaurado sua fé, sua esperança, seu propósito. Tinham sido décadas de caminhos, tropeços, vitórias e silêncios. Mas em todos eles, uma coisa permanecia: a certeza de que, para quem confia no Senhor, até as coisas que pareciam perdidas podem ser recuperadas. Uma tarde, enquanto lia a Bíblia no alpendre de casa, seu neto mais novo, um menino de 5 anos, sentou-se ao seu lado e apontou para suas mãos. Vô, por que as suas unhas são bonitas? Ele riu, pegou a mão pequena do neto e colocou sobre a sua. Porque Deus faz coisas bonitas, meu filho. Às vezes a gente não entende no começo, mas no fim, a gente vê que ele estava fazendo algo lindo o tempo todo. O menino não entendeu tudo, mas sorriu, porque a avó sempre falava de Deus com um brilho nos olhos que fazia qualquer história parecer verdade. E assim, a história daquele jovem que um dia escondeu as mãos envergonhado tornou-se parte de uma história muito maior. A história de um Deus que não desiste, que não se esquece, que não deixa nenhuma oração sem resposta. Mesmo que a resposta seja, espere, confie ou eu estou aqui. Porque no final das contas a maior prova não são as unhas sadias, mas um coração que depois de tudo ainda pode dizer: o Senhor é bom para os que nele esperam. Lamentações 3:25.